Bom dia, alunos. Hoje nós vamos entrar na frente 4. O assunto da nossa aula hoje será tipos de ciclo de vida e briófitas, tá bom? Vamos iniciar o estudo de botânica. Os seres vivos podem reproduzir-se de duas maneiras principais. Isso vocês já sabem: sexuadamente ou assexuadamente. Sexuadamente envolve mistura de gametas. Assexuadamente não vai envolver mistura de gametas, certo? Que são as células reprodutivas. Então, os ciclos de vida é um conjunto de transformações porque podem passar os indivíduos de uma espécie para assegurar a sua continuidade. Então, o indivíduo nasce, cresce, reproduz e morre. Só que antes de morrer, ele vai deixar descendência. Algumas definições referem especificamente aos ciclos de vida do indivíduo, inclusive considerando seu final com a morte do organismo. Outras se centram no processo de reprodução sexuada, apesar de se referirem aos ciclos de vida assexuada. É este o nosso assunto de hoje. Na realidade, conhece-se vários tipos de ciclo de vida. Em muitos casos, existe alternância ou mesmo coexistência no mesmo indivíduo de gerações sexuadas e assexuadas. Lembra da partenogênese de abelhas, por exemplo. No caso de angiospermas, por exemplo, são as plantas que têm flores, é frequente que a mesma planta que produz sementes produza também estolhos, outra forma de reprodução assexuada. Vocês se lembram que existem plantas que dão frutos e sementes, angiospermas, só que do lado nascem estolhos, novas mudas. Então, a semente se formou de forma sexuada, o estolho, aquela muda, se formou de forma assexuada, o mesmo indivíduo tendo os dois tipos de reproduções. Mas é através da reprodução sexuada que as espécies conseguem manter a variabilidade genética. E essa variabilidade é necessária à sobrevivência da espécie. Não só através de troca de genes entre diferentes indivíduos, mas pela cariogamia, que é a junção de núcleos, e também pela recombinação crossing over que ocorre durante a meiose. Os tipos de ciclos de vida. Ciclo de vida aplobionte, em que há apenas um tipo de organismo adulto. Então, o adulto é aplobionte. Ciclo de vida aplobionte, aplonte. A forma adulta é N, ela é haploide. Nós vamos ver isso daí nos esquemas e também alguns exemplos de vegetais e de algas. Adulta haploide é algas principalmente. Ciclos de vida aplobionte, diplonte. A forma adulta é diploide. É o nosso caso, por exemplo. Nós que somos adultos, as nossas células são todas 2 N's, então é diplonte. No ciclo de vida diplobionte, em que há 2 tipos de forma adulta, uma haploide e outra diploide, como é o caso dos vegetais. Existe alguma confusão na literatura entre as palavras aplobionte e diplobionte, que são muitas vezes associadas, respectivamente, a indivíduos haploides e diploides. Nisso vocês têm que prestar muita atenção. No entanto, a palavra aplobionte tem origem na língua grega e significa seres simples, ou seja, que apresentam apenas um tipo de indivíduo, sejam haploides ou aplontes ou diploides, diplontes. A palavra diplobionte indica seres vivos com ciclo duplo, em que aparecem alternadamente indivíduos haploides e diploides, certo? Então, aqui vai ter a alternância de gerações.
A palavra haplodiploponte e haplodiplobionte são ambíguas e devem, portanto, ser evitadas. Isso era mais antigamente que era usado esse termo. Nos diversos ciclos de vida, a meiose ocorre num determinado momento. Por esse motivo, a meiose tem diferentes denominações dependendo do ciclo da vida. Assim sendo, no ciclo de vida haplobionte aponte, a meiose é pós-zigótica, acabou de formar o zigoto já tem meiose. Essa meiose é pós-zigótica ou inicial. No haplobionte diplonte, ela é pré-gamética, então é antes de formar o gameta. E no diplobionte, ela é espórica ou intermediária. Os ciclos chamados de haplobiontes, do grego haplo, simples, único, então, são aqueles que o bionte, o organismo, ele está na fase adulta. Eu já falei isso para vocês, certo? No ciclo haplobionte aplonte, chamado somente de haplobionte por alguns autores, o indivíduo adulto é haploide e o zigoto é diploide. Ou seja, o adulto possui apenas um grupo de cromossomos e o zigoto possui 2. Nesse ciclo, o adulto produz gametas haploides, N, que ao se fundirem na fecundação, originam o zigoto diploide, 2N. O zigoto, então, sofre a meiose. O zigoto, lembre-se, união de gameta masculino com gameta feminino, e que resulta em células haploides. Então, o zigoto entra em meiose e forma células haploides. São essas células haploides que originam o adulto. Percebe-se, portanto, nesse ciclo que o único adulto é um indivíduo, que o indivíduo adulto é haploide. A meiose ocorre no zigoto e por isso é chamada de zigótica ou inicial. Então veja, aqui destacado o organismo adulto haploide. Ele é N, vai formar gametas? Vai. O gameta sempre é N. Se ele é N e formou o gameta N, então a formação do gameta aqui foi por mitose. Vocês sempre estranham isso porque nós, animais, o nosso gameta é formado do nosso corpo, que é 2N, então ocorre meiose. Mas nesse organismo, ele é haploide, por mitose forma gametas. Os gametas se unem na fecundação, formam o zigoto. O zigoto já sofre meiose, por isso que é chamada de meiose zigótica, porque é no zigoto, ou meiose inicial, porque é no início do ciclo da vida do indivíduo. Isso ocorre em algumas algas. No ciclo haplobionte diplonte, ele é apenas o adulto, vai ser o quê? Vai ter só um tipo de adulto, só que esse adulto é diploide. É o nosso caso. Só tem um tipo de adulto e o adulto é 2N. Diferentemente do ciclo anterior. No ciclo haplobionte diplonte, chamado diplobionte por alguns autores, o indivíduo adulto diploide produz gametas haploides. Então, neste caso, ocorreu meiose. É o nosso caso. Nós somos 2N. Quando vamos produzir gametas, é por meiose e os gametas são haploides. Na fecundação, os gametas formam o zigoto 2N, que então sofre mitose para originar o indivíduo adulto 2N. Este adulto produz gametas e dá continuidade ao ciclo. No ciclo haplobionte diplonte, apenas os gametas são haploides e os adultos são sempre diploides. A meiose, nesse caso, é sempre gamética, pois levará à formação de gametas. Então, aqui, o organismo diploide 2N vai formar gametas. Se ele é 2N e o gameta é N, então aqui teve a meiose. Por que essa meiose é chamada de meiose gamética? Formou gametas. Os gametas se unem em fecundação, formam o zigoto por mitoses origina o organismo adulto. Meiose gamética ou final.
No ciclo de probionte, com alternância de gerações, ele vai ter uma geração haploide e uma diploide, todas as duas adultas. Neste ciclo, inicia-se a fusão de gametas haploides, portanto N, para a produção de um zigoto 2N, que sofre, por sua vez, mitose, originando um adulto também diploide 2N. Aí ele vai crescer. Esse adulto produz células haploides por meiose, as quais originam um indivíduo adulto haploide. Essas células elas não vão se reunir. Elas se originaram por meiose? Sim, mas são esporos. Os esporos se desenvolvem sozinhos, por isso que vai desenvolver um adulto haploide. O adulto haploide vai produzir gametas, também haploides, que por meio de fecundação produzem um zigoto diploide, reiniciando o ciclo. Portanto, neste ciclo reprodutivo existe alternância de gerações entre o indivíduo haploide e o indivíduo diploide, ambos adultos. Então, vamos lá. O esporófito é um indivíduo adulto. Fito vegetal esporófito, ele é 2N. Quando ele sofre meiose, que é a divisão reducional, ele vai formar esporos, que é N. 2N formou N por meiose. Esse esporo é um tipo de célula de reprodução que sozinho vai originar em outro indivíduo, que é o gametófito. Se ele sozinho formou o gametófito, ele é N, o gametófito vai ser N. Gametófito vai produzir gametas? Sim, só que aqui é por mitose. O gametófito é a planta que por mitose faz gametas, porque a planta é N e o gameta é N. Os gametas são células de reprodução que se unem. Quando se unem, por fecundação, forma o zigoto. O zigoto vai formar o esporófito. Então, o esporófito por esporo forma o gametófito por gametas forma o esporófito. Alternância de gerações ou metagênese. Reino plant. Na biologia, a ciência responsável pelo estudo das plantas é denominada botânica. As plantas são organismos eucariontes, multicelulares e autótrofos fotossintetizantes. Significa, eucariontes que têm núcleo organizado. Tem muitas células e a grande maioria é autótrofo fotossintetizante, porque existem alguns tipos de plantas que são parasitas, como é o caso do cipó-chumbo, por exemplo, que ele é uma planta, só que ele não realiza fotossíntese. Ele parasita o floema da planta que ele está parasitando. Já pega a seiva orgânica pronto. O reino plant, como o nome sugere, abriga as plantas, organismos unicelulares, eucariontes e autótrofos fotossintetizadores na maioria. Além disso, seu ciclo reprodutivo apresenta alternância de gerações. Na botânica, nos últimos anos, muitas mudanças ocorreram quanto à classificação das plantas e também em relação aos organismos que o reino plant contemplava. O sistema de classificação de Eschler, por exemplo, cada vez mais em desuso, classificava este reino em dois grandes grupos e em algumas subdivisões, Criptógama e Fanerógama. Criptógama, plantas que não dão flores. Fanerógamas, plantas que têm estruturas visíveis de reprodução. Cripto é escondido, gamas gameta. Produz gametas? Sim, mas escondido, não mostra. Por isso que é criptógama. Fanero significa aparente. Os gametas são produzidos de forma aparente. Então você ou vai ter flores ou vai ter estróbilos. Criptógama, então, sem órgãos reprodutivos aparentes. Briófitas, que não possuem vasos condutores, músicos, hepáticos e antóceros, e pteridófitas, com vasos condutores. Os dois são exemplos de criptógamas. Aí o exemplo mais comum é a samambaia. Fanerógamas, plantas com órgãos reprodutivos evidentes, ou espermatófitas, plantas com semente, que é subdividido em classes de gimnospermas, que são os pinheiros, que
A semente é nua, por isso que é gimnosperma, esperma, semente, gimno nua, não tem fruto em volta. E a classe das angiospermas, esperma, semente, anjo, envoltório. Então aí vai ser o fruto. A maioria das plantas que dão frutos que nós utilizamos na nossa alimentação. Levando em conta a sistemática moderna, muitos autores classificam as plantas em avasculares e vasculares, ou seja, considerando a ausência ou presença de vasos condutores de substâncias. Plantas avasculares não possuem sementes nem frutos. Então, os musgos pertencem a isso. Avasculares, sem vasos condutores. Por que todos vão ser pequenos? Porque todo o transporte será por difusão célula a célula. Plantas vasculares. Aqui, elas podem ser com frutos e sem frutos. Então, aqui você tem sem sementes, é vascular sem sementes, samambaias, com sementes sem frutos, gimnospermas, com sementes sem frutos, angiospermas, monocotiledôneas, eucotiledôneas e dicotiledôneas basais. Nós veremos posteriormente. Primeiro grupo estudado, briófita. Aqui está um exemplo de musgo. Está ampliado. Isso daqui aparece sempre na casa da gente, em algum canto que não está sendo muito iluminado numa época de chuva. Ele parece um tapetinho verde. Aqui ele está em fase de reprodução. Então, briófitas são plantas avasculares. Por serem avasculares, pequeno porte, que só vivem em ambiente aquático ou terrestre muito úmido. Então, veja, aqui dentro do corpo delas tem células, são multicelulares, mas elas não vão ter vasos condutores, então não tem xilema nem floema. Então, como é que ocorre o transporte de água e sais minerais de célula a célula por difusão e transporte passivo e ativo? Então, isso eu já expliquei. Novidades que surgem nas briófitas em relação às algas. Aqui já existem tecidos organizados. Nós vamos encontrar rizoides, cauloides e filóides. Rizoide, porque não é uma raiz com todas essas estruturas que uma raiz possui. Lembra que eu já dei raiz para vocês, que tinha lá a coifa, zona de crescimento, zona pilífera, zona de ramificação? Não, aqui é uma estrutura que vai fazer o papel da raiz absorvendo as partes, a água, os sais minerais para a planta. Cauloide, porque ela não vai ter ela não vai ter vasos condutores, tudo que um caule tem. Filóides, não são como folhas que possuem nervuras, vários tipos de tecidos, como epiderme, parênquima clorofiliano, estão lembrados das nervuras? Elas possuem vários cloroplastos por células. Os órgãos reprodutores são anterídeos e arquegônicos. Ele é circundado por um tecido estéreo. Então, este tecido estéreo vai proteger o âmago, que não vai produzir gametas, está protegendo o anterídeo, que produz gametas masculinos, e o arquegônico, que produz gametas femininos. A fecundação é por oogamia. A fecundação por oogamia significa que utiliza a água para a reprodução e vai formar um embrião. Como tem alternantes gerações, o esporófito depende do gametófito. São duas plantas adultas. Com elas ocorreu o quê? Uma invasão mais eficiente do meio terrestre, porém restrita a lugares úmidos, porque a fecundação ocupa a água, que é fecundação por oogamia. Então vejam lá, rizoides, cauloides e filóides, certo? Organismos haploides femininos. Estes organismos haploides masculinos. Todos os dois são de cor verde, eles realizam fotossíntese. Na parte masculina, escondidinho, aqui foi feito só para ampliar, para vocês verem como é, porque ele não é aparente, ela é criptógama.
nós estamos vendo o gametófito masculino. Gametófito, local que produz gameta. Ele é chamado de anterídeo. E ele vai produzir o gameta masculino flagelado, que é o anterozoide. Por que esse gameta tem que ser flagelado? Porque ele tem que se locomover na água para encontrar a parte feminina. Este gametófito feminino, também escondido neles, vocês vão ver aqui no desenho arquegônico. É o tecido estéreo que está protegendo a oosfera, que é o gameta. Aqui é a foto dele, aqui é o desenho. Então, ele é dioico porque tem um indivíduo masculino e outro indivíduo feminino. O anterídeo, que é o local onde produz o gameta masculino, se abre. E os anterozoides nadam na água ambiental procurando fecundar a oosfera e entram aqui no arquegônio fecundando a oosfera. Vejam que o gametófito masculino está numa planta, o gametófito feminino está em outra planta. Quando a planta feminina ela é fecundada, vai nascer apenas nela, sobre ela, o esporófito. Aqui embaixo é N. Só que o esporófito é 2N, porque ele nasceu a partir do encontro do gameta masculino com o gameta feminino. O esporófito ele tem uma hastezinha e ele tem uma cápsula com opérculo, que é uma tampinha. Quando os esporos estão prontos, eles foram feitos por meiose, ele vai ser lançado ao solo. Quando ele é lançado ao solo, vai nascer uma nova planta. Então, essa é a geração haploide. Toda briófita é verde. Vocês estão vendo que ela é haploide, a parte do gametófito. Elas são de pequeno porte por serem desprovidas de vasos condutores. Os sexos são separados, então são seres dioicos. Os gametãs, onde que produz gameta anterídeo, produz anterozoide, que é o gameta masculino. Arquegônio produz a oosfera, que é o gameta feminino. Eles utilizam a água ambiental para a fecundação. Quando a fecundação ocorre utilizando a água ambiental, é chamado de oogamia. Gameta é produzido por mitose, esporos que são produzidos por meiose. Só para recordar aqui. Então, a parte diploide é essa parte de cima aqui. Ele está apoiado no gametófito. Por isso que ele é dependente do gametófito. Só o gametófito, aqui que é haploide, feminino, que vai, depois da fecundação, originar o esporófito 2N. Isso aqui são hepáticas em um lago, que são outros exemplos de briófitas. Aqui a marchantia, que também é outra hepática. Aqui, nesse local, são os órgãos reprodutores. Hepática de novo. Importância ecológica das briófitas. Auxiliam a manter a integridade de uma encosta. Então, um barranco, que é uma encosta. Quando tem briófita, ela impede que uma chuva leve aquela terra embora. Por isso que ela mantém a integridade. As turfeiras, que são as briófitas quando estão secas, quando elas são misturadas ao solo, aumenta a retenção hídrica. Isso aqui é muito usado em vaso. Você mistura com terra para que o vaso permaneça úmido, que o solo não resseque. Isso daqui, para quem gosta de planta, usa essas turfeiras para misturar. Em alguns países, a turfa seca é utilizada como combustível, porque aí ela está seca e serve para acender. Essa é a turfa. Nesse caso, gente, o que é interessante aí é que a cápsula vai acumulando um gás. Quando esse gás aumenta a pressão interna e ela vai abrir e vai liberar os esporos. Importância evolutiva,
Provavelmente elas surgiram ao mesmo período geológico que as pteridófitas primitivas, que são ambaias, foram os primeiros vegetais complexos que surgiram na Terra. Isso só aconteceu após a modificação ambiental promovida pelas plantas vasculares primitivas, que aí elas são maiores, o ambiente mais úmido. A metagênese. Gente, fecundação, esporófito jovem, vai crescendo, sai o esporófito adulto. Esporângio, está coberto com eucalipto, abriu o opérculo, liberou os esporos. O esporo é germinado por mitose. Quando ele começa a ser formado, essa estrutura se chama protonema. O protonema começa a formar o quê? Os gametófitos. Bem detalhado para que vocês possam recordar. Falou? Terminamos aqui. Lembre-se, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Foi dito por Chico Xavier. Um abraço, galera.